Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro, até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam trigo: Arrancai primeiro o joio, e arrancai-o em feixes, para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda, que o homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Comecemos pelo final. Quem tem ouvidos, ouça. Talvez nós pudéssemos traduzir isso de outro modo. Quem tem ouvidos, escute. Porque, afinal, escutar é o verbo mais importante para os judeus. Escutar a palavra é mais do que ouvi-la. É deixá-la cair no coração e produzir frutos aí. Portanto, quem tiver ouvidos, escute. Jesus continua falando em parábolas para traduzir o mistério do reino dos céus. Nós já sabemos
que reino dos céus e reino de Deus é a mesma realidade. Só que Mateus, como um bom judeu, não diz o nome de Deus e por isso prefere usar a expressão reino dos céus. Convém repetir para todos nós, para que não nos esqueçamos jamais. Reino dos céus não é nenhuma realidade que vai começar só depois da morte, é para começar agora. O reino dos céus é o reino de Deus, o reinado de Deus no nosso meio. É quando nós nos deixamos levar por uma outra lógica e por um modo de vida que é aquele que Deus mesmo quer. A justiça, o direito, a fraternidade, a solidariedade, a vivência das bem-aventuranças, a construção da paz, da misericórdia, a consolação dos aflitos, dar pão e água àqueles que necessitam, enfim. O reino de Deus começa já. E Jesus Cristo continua tentando revelar os mistérios do reino dos céus para os pequeninos, pois os sábios e os entendidos fecharam os seus ouvidos e os seus corações. Eles são o exemplo concreto de que não basta ter ouvidos para ouvir, de que não basta ter o aparelho auditivo funcionando muito bem para escutar a palavra. O grave risco é sempre este, o de nos considerarmos muito sábios e entendidos, e endurecer o coração para Jesus Cristo. Os pequeninos, de outro lado, são aqueles que têm abertura de coração, são aqueles que aceitam e acolhem a novidade de Jesus Cristo. Mas nem sempre estes pequeninos compreendem. Também é difícil para eles acolher a novidade de Jesus Cristo, porque essa novidade gera uma transformação completa da realidade. É uma transformação total, que não admite retalhos. Por isso mesmo, Jesus Cristo não se cansa de explicar até mesmo as parábolas para aqueles que não as compreendem, os seus discípulos. Os discípulos são aqueles que estão mais próximos de Jesus, mas mesmo estes custam a compreender o que ele está dizendo. Hoje, Jesus nos conta 3 parábolas, muito conhecidas por nós. Essas 3 parábolas representam, todas elas, as tentações que os discípulos sofrem e a comunidade de todos os tempos também. Nós, enquanto comunidade de fé, sofremos tentações como Jesus sofreu as suas tentações no deserto. E essas tentações estão aqui, explícitas nessas parábolas, e Jesus nos ensina como evitá-las. Os discípulos de Jesus saíram em missão. Eles se sentem agora um grupo separado, um grupo santo. Mas a grave tentação do grupo de Jesus e da comunidade de todos os tempos é justamente o puritanismo. Achar-se santo e rejeitar aqueles que não consideramos puros. Fazer juízo apressado e precipitado dos outros e excluir, ao invés de incluir. Não existe comunidade cristã inclusiva. Porque se a gente disser isso, a gente está atestando que há um tipo de comunidade que é inclusiva e outra não. Toda comunidade que quiser ser cristã deve ser inclusiva, ao invés de excludente. Nós não temos condições de julgar ninguém. Esse não é o nosso papel. Não nos cabe isso. Como aqueles que estão trabalhando com o dono do campo querem arrancar o joio com a própria mão, mas o dono diz: é preciso deixar trigo e joio crescerem juntos. Quantas vezes na nossa vida essa é a experiência do imediatismo, da precipitação,
de querer a todo custo arrancar o mal, não só do que está fora, mas também do que está dentro. Como nós somos apressados para resolver situações, e às vezes essa pressa não é má, é só a nossa pressa de fazer o bem. Mas nós corremos o grave risco de arrancar, junto com o joio, o trigo. Há realidades que nós só vamos compreender bem quando a gente deixa as mesmas madurarem. Como o joio e o trigo se diferenciam só quando estão maduros. O trigo ficando amarelado e o joio permanecendo verde. Pelos frutos é que nós identificamos o que é joio e o que é trigo. Ou seja, é preciso adotar uma paciência, não só para a realidade de fora, mas também para a nossa realidade de dentro. Para que a gente não se engane por causa da nossa pressa. Porque aquilo que nós achamos que é muito mal e muito ruim, aquilo que em nós agulha, inclusive, a nossa realidade mais interna, e nós queremos arrancar apressadamente, pode mais cedo ou mais tarde se revelar como um grande dom. A mesma coisa vale ao contrário. Muitas vezes aquilo que a gente acha que é muito bom, um dom de Deus, mais cedo ou mais tarde pode, na verdade, se revelar nada de dom, mas cruz e sacrifício. Por isso mesmo, é preciso, ao invés de pressa, paciência. Como dizia um frei já falecido, antes do tempo ainda não é tempo, depois do tempo, o tempo já passou. É preciso vigilância para reconhecer o tempo de cada coisa. E esse tempo nem sempre é o tempo que a gente quer imprimir com a nossa pressa e com o nosso imediatismo. As coisas têm o seu tempo. E nós precisamos do discernimento para não ter pressa e para não perder tempo. Ou seja, a capacidade aqui é a de atenção às realidades de fora e às realidades de dentro. A segunda parábola é a parábola da semente de mostarda. Os discípulos de Jesus também tinham outra tentação. Quando eles não queriam ser o grupo dos separados, que excluíam aqueles que eles consideravam impuros, eles queriam grandeza. Ora, quanto tempo eles aprenderam que o novo Israel seria como o cedro que há no Líbano, planta cheia de poder, de força, grandiosa. É uma imagem de ostentação do reino dos céus. Mas Jesus Cristo, ao invés disso, mostra que o reino dos céus é pequeno como um grão de mostarda. O menor dos grãos. Ou seja, para evitar a tentação de grandeza, a comunidade precisa buscar servir. Não descuidar daquilo que é pequeno, daquilo que é desprezível e daquilo que é aparentemente desimportante. Porque no aparentemente desimportante pode se esconder o mistério grandioso do reino dos céus. Como uma semente de mostarda que, lançada na terra, vira uma grande hortaliça. Atentem-se. Embora seja uma grande hortaliça, agora essa grandiosidade não é reflexo do poder, ela é reflexo do abrigo. Os pássaros podem se abrigar sob sua sombra, o que significa que, na verdade, a comunidade de fé deve ser abrigo, deve ser sombra para aqueles que estão cansados, deve ser a possibilidade de que todos se sintam em casa, aninhados como os pássaros. Ao invés de grandioso e poderoso, o reino dos céus acontece no pequeno, no simples e naquilo que a gente costuma desprezar. A outra tentação da comunidade é justamente a do desânimo. É de achar que o reino dos céus não tem lá essa força toda que Jesus diz. Porque eles estão vendo Jesus em sua missão, estão vendo Jesus em sua rejeição e não estão vendo esse reino dos céus de fato acontecer.
Quantas vezes nós também nos deixamos levar por essa espécie de desânimo? Nós vamos procurando o reino dos céus onde ele não se acha, longe do pequeno. Nós vamos procurando o reino dos céus através de reflexos de poder e de ostentação, de pompa e circunstância. E aí nós o perdemos. E vamos desanimando como se ele mesmo não existisse e como se Deus não trabalhasse sempre. Nós nos sentimos, não raras vezes, abandonados por Deus, como que esquecidos, como se ele mesmo não estivesse fazendo companhia para nós na nossa história e nos ajudando a construir a nossa história. E é por isso que Jesus conta a terceira parábola. O reino dos céus é como uma mulher que coloca um pouco de fermento em 3 porções de farinha. Todos aqueles que já fizeram pão alguma vez sabem que a massa sem fermento é pesada, fechada. Quando o fermento é incluído, a massa areja, a massa cresce. Assim deve ser a ação do reino dos céus, a ação da comunidade de fé, como um fermento que se mistura na massa. Diferentemente dessas espiritualidades que dizem que nós devemos fugir do mundo, que nós devemos sair da realidade, nada disso. Parece que Jesus entende que nós devemos nos enfiar na massa. E aí ser fermento para que essa massa cresça e possa servir de alimento. A massa não aparece, o fermento não aparece. É como o sal, que entra na comida, desaparece, mas dá sabor. É como a luz, que se perde, mas ilumina. Assim também o fermento desaparece, mas areja e faz a massa crescer. Vejam que o fermento não é muito puro, não é sinônimo de pureza. Se a gente pensar, por exemplo, em como os judeus celebravam a Páscoa, eles celebravam a Páscoa com pão sem fermento, porque o fermento era sinônimo de impureza. Aliás, a levedura é podridão, pão podre. E é justamente o fermento aqui utilizado como imagem daquilo que faz o reino dos céus crescer no mundo. Jesus não descarta os impuros. Jesus não descarta aqueles que nós achamos que não servem. Porque até mesmo pela mão desses, Jesus pode fazer o reino dos céus acontecer. E o reino dos céus está acontecendo, não visível aos nossos olhos, muitas vezes invisível ao nosso olhar. E estará mais visível quanto mais sensibilidade nós tivermos e formos capazes de ter para enxergá-lo. Estará mais sensível a nós cada vez que nós tivermos capacidade de escutar, apesar de muitas vezes nós não ouvirmos bem, de ver, apesar de muitas vezes não enxergarmos bem. Quem tiver olhos, que veja. Quem tiver ouvidos, que escute. Ou seja, é preciso aguçar a sensibilidade, aguçar em nós a capacidade de assistir o reino dos céus acontecendo naquilo que é minúsculo e aparentemente desimportante. Depois os discípulos se reúnem com Jesus e vão perguntar para ele sobre uma parábola. É muito curioso, eu não sei se já chamou a atenção de vocês, mas Jesus contou 3 parábolas, mas os discípulos só se interessam por uma parábola. É só uma parábola que os incomodou. É só uma das parábolas que gerou neles uma série de confusões. E a parábola é justamente a do joio e do trigo. Como é difícil para os discípulos e para as comunidades de fé de todos os tempos evitar o juízo. Evitar essa espécie de exclusão antecipada, como se isso nos coubesse. O juízo cabe só a Deus. E é por isso que a explicação de Jesus vai ser escatológica, falando do fim dos tempos. É só a Deus que cabe julgar. Nós não somos responsáveis por julgar ninguém. A nossa responsabilidade é acolher
E a nossa responsabilidade ainda é atenção àquilo que cresce dentro de nós. Porque dentro de nós crescem joio e trigo. Amadurecem juntos. E quando nós formos capazes de distinguir, é bom não perder tempo. Vamos pedir a Jesus que de fato nos ajude a compreender o seu reino e a evitar as tentações que nos afastam dele. A tentação do juízo, a tentação da grandeza e a tentação do desânimo. A primeira leitura de hoje nos mostra, a partir do livro da sabedoria, que Deus é Ele mesmo clemente, é Ele mesmo paciente, compassivo. Ele não nos julga com o seu poder, mas limitando-se em seu poder, nos julga com sua clemência. E nos diz que a justiça é humana. Notem esse versículo. Ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano. Ora, nós muitas vezes queremos nos afastar da humanidade, mas é nos aproximando daquilo que é mais humanista, daquilo que é mais humano em nós, que nós também vamos ser justos. O contrário é verdadeiro. É sendo mais justos que nós seremos mais humanos. O justo é humano. O justo não é comunista. O justo não é partido político. O justo é humano. Quando nós nos afastamos do que é justo, nós nos afastamos da nossa própria humanidade. Que o Espírito de Jesus, que reza em nós, com gemidos inefáveis, como nos diz a segunda leitura, continue rezando em nós, para que nós sejamos mais parecidos com Jesus Cristo e construamos já, desde agora, o reino dos céus e da terra. Amém.